O salmista diz no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. No verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então tudo aquilo que nós falamos, expressamos, aqueles que amam a palavra e amam o corpo de Cristo, ele tem que ter amparo bíblico, porque todas as nossas atividades, funções, como igreja do Senhor, elas precisam estar claramente balizadas na palavra do Senhor. Vamos para o terceiro tópico, o padrão bíblico para a sexualidade sadia. Como satisfazer aquilo que o próprio Criador do ser humano deixou nesta estrutura humana para os relacionamentos humanos e, em especial, nesta área da sexualidade humana. Então, o primeiro subtópico diz assim: o sexo atende uma necessidade da criação. Então, foi Deus que criou assim. O sexo como complementação da satisfação. Então, o sexo não é só para procriação ou para dar multiplicidade aos seres humanos, para partilhar desse projeto de Deus, mas é para satisfazer também. Vamos com o comentário do professor Fábio Júnior. E no terceiro subtópico, pastoreio cristão e a prática homossexual. Então vamos com o Fábio Júnior comentando aí 2 subtópicos e depois voltamos novamente. Muito obrigado, pastor. Pois bem, nós vemos em Gênesis capítulo 1, 28, quando nós pensamos nesse primeiro subtópico, que fala que o sexo atende a uma necessidade da criação, o texto bíblico vai nos dizer, o Senhor deu uma ordenança para o homem recém-criado ali, o casal, eles deveriam frutificar, multiplicar e encher a terra. Então, de uma leitura panorâmica por cima deste versículo, o versículo 28 do capítulo 1 do Gênesis, já dá para perceber de forma inegável que o sexo, ele atende no primeiro momento esta necessidade de procriação. Não tem como negar isso, né? Para que haja a procriação humana, necessário se faz a prática sexual. Então Deus criou a relação sexual, criou os órgãos envolvidos neste sistema com esta finalidade sim, né? A finalidade da procriação. É importante falar isso, irmãos e amigos, porque nós vivemos em um tempo que muitas pessoas elas estão trocando a graça e a bondade de Deus de ter o privilégio de ser pais por conta das dificuldades que o mundo moderno nos oferece, e muitos deles preferem adotar até animais. Não, eu prefiro um animal do que um filho dá muito trabalho. De fato, né? Nós temos as nossas dificuldades de aprendizagem quando do trato de nossos filhos, mas os nossos filhos são bênçãos, os nossos filhos são a herança do Senhor. Então, a relação sexual não é só para a satisfação prazerosa de ambos, muito embora isso também é um dos requisitos e uma das funções da relação, como veremos adiante. Mas a relação também tem essa função de procriação. Alguém ainda chega a dizer, não, mas a terra já está cheia, não precisa, porque a Bíblia diz, né, multiplicar e encher a terra. Não, pessoas morrem todos os dias, pessoas nascem todos os dias, então para a manutenção da humanidade, necessário se faz reafirmar essa verdade, porque se a gente não reafirma, nós começamos a relativizar tudo. Então se não existe essa necessidade de procriação, se nós descartamos essa necessidade de procriação, então todas as formas de relação sexual são válidas sim, porque aí nós só pensamos que o sexo é só para a realização pessoal e prazerosa dos indivíduos, e não é isso. Filho, é preciso ser dito em pleno século XXI que filhos é uma bênção. Filhos é uma bênção do Senhor para todos nós. Tem desafios sim, mas se nós trouxermos eles para uma vida de meditação da palavra do Senhor, se nós, no nosso contexto, trazer eles para as escolas dominicais, para a igreja, para aprender, nós ensinarmos eles no caminho que deve andar, certamente será uma bênção para toda
a vida, para toda a vida. Será uma bênção para nós quando do nascimento e criação e uma bênção para nós também quando na velhice, porque eles aprendendo os princípios bíblicos aprenderão a necessidade de honrar pai e mãe. Então isso precisa ser dito. O sexo, ele cumpre essa função de procriação. Deus fez com esta finalidade também. Mas além dela, e aí nós vamos para o subtópico de número 2, o sexo, ele também é uma complementação e uma satisfação. Além desta função de procriação, o comentador traz, e sabiamente, e com todo respeito nós vamos repassar aqui as falas do comentador, que o sexo ele não deve ser praticado somente de forma mecânica e também não por uma mera obrigação, um cumprimento de uma mera obrigação. Tem um versículo bíblico mencionado pelo autor e vou ler para todos nós aqui, que está em Provérbios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. De certa forma, mesmo que indireta, está dizendo também que essa alegria seja dada também no momento da relação sexual. E isso não deve ser visto de uma forma pejorativa de forma alguma. Deus, ele fez o sexo e nos deixou para a finalidade de procriação, mas também para a finalidade de complementação e satisfação. Se não fosse assim, Deus que nos fez não teria posto em nós alguns dispositivos envolvidos entre os órgãos da sexualidade que gera prazer. Deus é o Deus que nos fez e Ele, como conhecedor de todas as coisas, Ele criou em nós dispositivos que geram prazer. Isso nos aponta de forma evidente no nosso corpo que existe sim esta ordenança, que existe sim esta vontade de Deus que haja a complementação do casal. E aí nós já dissemos aqui, vamos repisar, desde que seja dentro daquilo que foi estabelecido por Deus. Romário já falou, o pastor mencionou também, que seja dentro dos planos de Deus, seja no casamento monogâmico, que seja na relação heterossexual, devidamente casado, devidamente dentro daquilo que é plano de Deus para a nossa vida, é perfeitamente possível e agradável a Deus que exista esta complementação na relação sexual. Então, eu digo novamente, ele diz que não deve ser algo mecânico e diz também que não deve ser algo por uma mera obrigação. Não, chegou o momento de cumprir as obrigações domésticas. Não é isso o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus é que nós cumpramos, num primeiro momento, esta ordenança da procriação e, num segundo momento, nós também, como diz o provérbio, nós podemos nos alegrar com a mulher e, no caso da mulher, se alegrar com o esposo dentro daquilo que foi estabelecido por Deus e que é uma dádiva para todos nós. Glória a Deus! Tudo aquilo que é criado por Deus é perfeito e, com certeza, dentro dessa proposta divina, nesse complemento um do outro, esse padrão bíblico para o sexo ou para a sexualidade do ser humano é bênção, tá bom? Vamos para o terceiro subtópico do tópico 3, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Nesta, o professor Romário Miranda também vai estar nos ministrando. Meus irmãos, voltamos aqui ao nosso terceiro subtópico, do tópico 3 da nossa lição, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Como já temos falado bastante sobre o tema da área sexual, então agora nós vamos entrar em dois ramos, o meio cristão e o meio homossexual. E aí? Como que vai ser isso aí agora? Como que nós vamos unir esses dois meios e como que vamos viver em harmonia? Como que vai ser isso? Será que o homossexual ele pode frequentar uma igreja evangélica normalmente, do jeito que ele quiser? Já vimos anos anteriores aí, pessoas falando que iriam criar até o homossexual poder casar dentro da igreja, todas essas questões aí. O que o autor ele vai entrar nesse assunto? Então nós precisamos observar que o Senhor, o nosso Deus, ele ama a todos. Que todos nós somos criatura de Deus. Todos fomos feitos por um Criador.
E a palavra de Deus no Gênesis, ela vem declarar que nós somos imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer, imagem e semelhança? Quer dizer que Deus tem 2 olhos, Deus tem boca, Deus... Não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, não vou me aprofundar muito, devido ao tempo ser um pouco curto, mas imagem e semelhança, o ser humano, a raça humana é o único que pode decidir, que pode escolher, que tem a capacidade de ir contra uma vontade sua que ele tem da sua natureza, da sua carne. Ele é algo que ele pode dizer não para um prazer e pode dizer sim para um sofrimento. O ser humano ele pode fazer isso. O ser humano ele tem a escolha, ele tem o livre-arbítrio. Ele tem o poder de decisão. Nenhuma outra raça, nenhum outro ser tem esse poder de decisão. E o autor ele vai entrar que a pessoa ela tem esse poder de escolha. Então, se a pessoa está vivendo num meio de pecado, errado, contra a vivência cristã, seja qualquer erro, qualquer prática pecaminosa, ela tem o poder de decidir. Se ela continua naquele meio, se ela continua do jeito que ela quer, ou se ela muda de vida, muda de atitudes. Então o autor ele é bem enfático que nós não podemos condenar as pessoas. Não podemos julgar ninguém, já falamos sobre questões de julgamento. Não podemos menosprezar ninguém, porque todos somos imagem e semelhança de Deus. Talvez você fala de alguém ou é contra alguém, aí a pessoa decide se levantar, decide mudar de vida, decide uma nova trajetória, ela se levanta e parte uma nova vida. Tudo aquilo que você falou caiu por água abaixo. Então, nós estamos aqui falando de uma prática, de uma vivência, de atitudes que essa pessoa está vivendo. E nesse meio que nós entramos, nós não vamos contra pessoas. Não vamos aqui falar mal de pessoas, de nomes, não vamos citar nomes aqui, isso aqui não é a intenção da aula. Não somos contra ninguém, nós somos contra a prática. Na verdade, nem nós, mas a palavra de Deus aqui nós seguimos. A palavra de Deus é ela que condena essas atitudes. Assim como já foi falado. Por que ela condena isso? Porque existe um plano original. Existe um projeto ideal. Existe um projeto perfeito que Deus projetou para o ser humano. E o ser humano tem a capacidade de viver esse projeto. Muitas pessoas chegam e falam, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo sair da prática homossexual, eu não consigo mudar de vida, eu já nasci assim, eu já sou assim, eu sou dessa forma, eu sou desse jeito. Primeira coisa que eu venho falar, não existe isso, isso é coisa da sua cabeça. Isso foi implantado em você por comportamentos ou por algum meio que implantou isso em você. A palavra de Deus, que é a verdade verdadeira, ela declara outra coisa. Ela declara uma coisa totalmente diferente, que nós temos a capacidade de viver de acordo com o plano original de Deus. Todo ser humano tem a capacidade. Mas nós, como a palavra, o ponto ele vem trazer, talvez tem pessoas que se sujaram com a poeira. Talvez tem pessoas que ali, devido à poeira do caminho, o barro, as coisas se sujaram. E isso é normal. Mas nós podemos ser limpos. Podemos ser limpos pelo quê? A água da vida. A água que jorra para nossa vida. O que é a água da vida? É o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra. Ela tem o poder de transformação, ela tem o poder de mudança, ela tem o poder de regenerar o homem novamente, trazer ele de volta para Deus, mudar a vida, mudar a rota, mudar o caminho. Talvez você se empoeirou, se sujou, está fora do caminho, está vivendo uma vivência errada, mas a água da vida, aquela que limpa, aquela que purifica, aquela que restaura, aquela que transforma, aquela que traz vida e vida em abundância, ela está disponível para todos nós. O nosso Deus, Ele não deixou a raça humana sozinha ao léu, não, nós não estamos sozinhos aqui. Deus está disponível a todos aqueles que clamam a Ele, a todos aqueles que se dispõem a buscar Ele, a todos aqueles que se dispõem a deixar essas atitudes erradas e voltar para Ele. Ele está de braços abertos, Ele está esperando, Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer ver cada um de nós se levantar, tomar uma posição, e a partir desse momento, vivermos a vida cristã por completo.
Então, esse é o ponto de que o autor vem nos trazer. Esse é o sentido aqui desse último subtópico. Assim, eu agradeço a minha oportunidade e já vamos encerrar mais esse período. Chegamos a mais uma conclusão e queremos dizer que qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por Ele estabelecido, o que de fato vai nos trazer ou não vai nos fazer realizados e plenificados. Muito bem posta a conclusão, e neste momento nós vamos orar, porque tudo que Deus cria, Ele cria para um propósito e cada coisa no seu devido lugar. Deus não criaria nós com intenções fora daquilo que as nossas condições ou aquilo que Ele nos projetou foi para cumprir, tá bom? Se tem alguma coisa fora do lugar, na área sexual, não é intenção de Deus e nunca foi. Vamos orar? Ore conosco. Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante da Tua presença queremos Te louvar, Te agradecer, honrar o Teu nome, Senhor, por este período a mais que passamos aqui, Senhor, ministrando mais uma preciosa palavra, e que o Senhor possa, Senhor, ajudar a cada um, Senhor, que ouviu estas ministrações. A Tua palavra tem poder para tirar, arrancar, limpar tudo aquilo que precisa, Pai, e que nos tira, Senhor, o foco, o objetivo traçado pelo Senhor para cada um de nós, nesta parte que temos, Pai, da nossa natureza, da integralidade do ser humano, e que, Senhor, se não vivida de acordo com o Teu propósito, traz consequências morais, traz, Senhor, a banalização desta área, Senhor, onde o inimigo tem, Senhor, adentrado, mas pelo poder do nome de Jesus, pela autoridade da Tua palavra, nós queremos orar, conectar propósitos neste momento e pedir: intervém, Senhor, nesta vida, intervém nesta área desta vida, Senhor, intervém neste relacionamento, nesta família. O Teu Evangelho, as boas notícias, Senhor, é que nós, Senhor, podemos ser libertos de tudo aquilo, Senhor, que o pecado trouxe, desvirtuando áreas da nossa vida, Pai, em especial esta área. Nós, Senhor, declaramos pela autoridade do Evangelho que o Senhor é poderoso, Senhor, para restabelecer, para criar de novo, Senhor, para formar, Senhor, a cada dia e agregar a nós, Senhor, aquilo que no princípio o Senhor estabeleceu. Pai, fica conosco, abençoa, Senhor, este lar, esta família, este irmão e esta irmã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe e compartilhe com alguém este vídeo.